Olá, tudo bem? Sou o professor Elton Cândido e hoje nós vamos resolver questões de direito constitucional. Mas antes, é sempre bom lembrar, faça sua inscrição no meu canal, clica no sininho para receber as próximas notificações e a gente entender um pouco mais essa disciplina que é importante no curso de Direito. Tudo bem? Hoje nós vamos resolver questões relacionadas a direitos políticos. Eu fiquei de gravar esse vídeo para ficar um extra aula e então nós vamos resolver hoje algumas questões sobre esse tema. Tudo bem? Então eu vou colocar na lousa o slide com uma questão de exame de ordem. Hoje nós vamos falar de 4 questões de exame de ordem. Tudo bem? É interessante que você tenha a Constituição no artigo 14 e no artigo 12. Então vamos lá. Olha o que diz esse enunciado. Da FGV em 2012, exame número 6, diz o seguinte: José da Silva, prefeito do município X, integrante do estado Y, possui familiares que pretendem concorrer a cargos eletivos nas próximas eleições. Tá? Então ele é do município X, estado Y e alguns familiares querem concorrer às eleições. Sobre essa situação, assinale a afirmativa correta. Então aqui, o que nós temos que lembrar? Da inelegibilidade. Lembra que eu falei de inelegibilidade? Existe a inelegibilidade absoluta e existe a inelegibilidade relativa. Essa diz respeito à inelegibilidade relativa. A inelegibilidade relativa, ela vai atingir quem? Vai atingir a reeleição, vai atingir parentesco, vai atingir militares. Militares e tem mais uma. Para outros cargos. Bom, com relação ao vínculo de parentesco, onde vai estar isso? Lá no artigo 14, parágrafo 7º. Então é interessante você pegar a sua Constituição para ler esse parágrafo 7º. Então vamos lá. Olha só as alternativas. José da Silva Júnior, filho do prefeito, que terá 18 anos completos na época da eleição, poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual. Poderá candidatar-se ao cargo de deputado estadual DY, desde que o prefeito tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Olha, aqui tem um erro claro. Primeiro, você tem que ir lá no artigo 12, parágrafo 3º, deixa eu verificar aqui, artigo 12, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6. Lá fala da idade mínima para você disputar os cargos. Eu posso, com 20 anos de idade, disputar um cargo para presidente? Não, existe uma proibição. Aqui, bastava você lembrar que a idade mínima para disputar o cargo de deputado estadual é de 21 anos. Qual que é a idade do filho do prefeito? 18 anos. Fala que ele vai completar 18 anos à época da eleição. Poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual? Não. Por quê? Porque ele não tem 21 anos. Simples assim. Já exclui a A. Não tem que ficar perdendo tempo, não. Em prova nós temos tempo correndo contra nós e nós temos que avançar. Alternativa B, Maria da Silva. Maria da Silva é esposa do prefeito. Esposa, cônjuge. Esposa do prefeito, vereadora do município. Ela já é vereadora do município. Só poderá concorrer novamente ao cargo de vereadora se José da Silva se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. Essa alternativa poderia ser a correta. Mas se você ler o artigo 14, parágrafo 7º, fala o seguinte, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, ou seja, de jurisdição daquele que possui o cargo. Ou seja, é inelegível para disputar, no caso do prefeito, é inelegível para disputar naquela jurisdição, naquele município. Quem? Cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, governador de estado ou território, do Distrito Federal ou de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Informação importante, porque não é essa a alternativa correta. Salvo se já ter o mandato, se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O que diz o enunciado da B? Diz que Maria da Silva, esposa do prefeito, até aí ela é incompatível. Vereadora, ela já tem mandato. Se ela já tem mandato, ela pode disputar de novo, independente de exigir que ele tenha que renunciar ao cargo. Isso é outra coisa. A renúncia diz respeito a outra coisa. A renúncia vai estar no parágrafo 6º. Tudo bem? Então já não é a B. Então teria que ler o parágrafo 7º do 14. Alternativa C. José da Silva poderá concorrer aos cargos de governador do estado Z, outro estado, que ele era do Y, não sendo necessário que renuncie ao mandato até 6 meses antes do pleito. É errado. Se você ler o artigo 14, parágrafo 6º, na verdade o 14, parágrafo 3º, o artigo 14, parágrafo 6º, você vai verificar que é exigido para a disputa de outros cargos que ele renuncie 6 meses antes. É o que está acontecendo hoje com muitos prefeitos e vice-prefeitos que pretendem disputar um outro cargo. Agora, ano de eleição, 2018, um vice-prefeito que quer disputar para deputado estadual, ele precisa renunciar. Na verdade, seria interessante a gente ainda estudar um pouco mais sobre o que é sucessão e o que é substituição, em se tratando de cargos do executivo, tá bom? Mas isso deixa para uma outra oportunidade. Então, a alternativa D, de dado, a C não é. D de dado. Pedro Costa, sobrinho de José da Silva, poderá concorrer ao cargo de vereador do município X, mesmo que José da Silva não tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Essa alternativa está correta, porque Pedro da Costa é sobrinho e a inelegibilidade, em se tratando de parentesco, atinge quem? Cônjuge, companheiro, ainda que numa relação homoafetiva, parentes por afinidade, como cunhado, sogro, genro, que é o que diz o parágrafo 7º, e até segundo grau. Ou seja, vai atingir pai, mãe, seus filhos, ou de segundo grau, avô, avó, irmão, mas sobrinho não vai atingir. Então ele poderia sim disputar para vereador, disputar para vereador independente do prefeito se desincompatibilizar. Então a alternativa correta seria a D de dado. Vamos lá para mais uma questão, para a gente não perder tempo. Segunda questão. Exame da ordem também, 2011. De acordo com a Constituição Federal, são inalistáveis e inelegíveis. Alternativa A. Então, antes deixa eu só falar um negócio. Lembrar da inelegibilidade. Existe a inelegibilidade absoluta e a relativa. Acabei de falar da relativa. A absoluta seria o quê? A absoluta seria para qualquer cargo. Ou seja, existe você é incapaz de ser votado. Esses são os inelegíveis, tá? Sendo mais objetivo. Essa inelegibilidade absoluta, ela está aonde? Lá no parágrafo 14, lá no parágrafo 4º do artigo 14, parágrafo 4º. Mas quem são os inelegíveis? Os inelegíveis são os inalistáveis e os analfabetos. Mas quem são os inalistáveis? Os inalistáveis são aqueles que não possuem capacidade eleitoral ativa. Os menores de 16. Menor de 16 não exerce direito político. Os estrangeiros não exercem direito político. E os militares conscritos, que é aqueles que estão servindo obrigatoriamente as Forças Armadas. Esses são inalistáveis. A alternativa está perguntando são inalistáveis e inelegíveis. Então você tem que verificar, entender o que é um, você chega no outro. Alternativa A, somente os analfabetos. Cuidado com esse somente. Por quê? Analfabeto, ele é inalistável? Não. Analfabeto vota. É facultativo o voto. Então ele não é inalistável.
Só com essa informação você já exclui 3 alternativas. Sobra qual? Uma. É desse jeito que a gente tem que trabalhar em provas. Excluir aquilo que está errado. Então, só essa informação, o analfabeto, ele não é inalistável, porque o analfabeto, ele vota. Analfabeto, ele é inelegível, ele não pode ser votado. Ele não tem capacidade eleitoral passiva. Se a gente for observar as alternativas, vamos lá, olha aqui, ó. Somente os analfabetos. Esquece. Analfabeto, ele vota, então ele não é inalistável. Aonde tem analfabetos nessas alternativas? Na A, na B, na B e na C. Já excluiria. Qual é a alternativa correta? Alternativa D de dado. Somente os estrangeiros e os conscritos são inalistáveis e inelegíveis. Questão de interpretação, mas não era uma questão difícil. Vamos lá, mais uma. Alternativa, questão... Terceira questão. Essa é legal, essa é boa. Exame da ordem 2016. Não é tão antigo assim. Ó, André, jovem de 27 anos, é vereador do município M, do estado E. Portanto, com domicílio eleitoral nesse estado. Suas perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade no âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos eletivos advindas, inclusive de outros estados da federação, a exemplo do estado X. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analisa algumas possibilidades. Pergunta: de acordo com a Constituição Federal, assinale a opção que indica o cargo eletivo ao qual o André pode concorrer. Primeira coisa aqui. Qual que é o domicílio eleitoral dele? Domicílio eleitoral é diferente de domicílio civil. Domicílio eleitoral dele, de acordo com o enunciado, é o estado E. Então já exclui a alternativa A, deputado estadual pelo estado X. É desse jeito que você tem que fazer em prova. Exclui o X. No enunciado não tem claro. Ele recebeu uma proposta. Não tem a informação de que ele transferiu para o estado X o seu domicílio eleitoral. Então exclui a alternativa A. Alternativa B, deputado estadual pelo estado E. Alternativa C, senador pelo estado E. Alternativa D, governador pelo estado E. Uma informação muito importante e nem tão complexa assim, que talvez alguns não prestaram atenção, é a idade. Então é importante ler o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6. Lá fala da idade mínima para disputar alguns cargos eletivos. Por exemplo, posso ser governador? Porque o que sobrou foi a alternativa B, C e D, todas do estado E. O estado E, ele pode disputar, mas é a idade. Ele tem 25 anos, eu posso disputar para governador? Não. De acordo com o parágrafo 3º, inciso 6º, eu preciso de 30 anos no mínimo, então já exclui a alternativa D. Eu posso ser senador? Não, porque de acordo com o parágrafo 3º, inciso 6º, eu preciso de 35 anos. Como você já excluiu a alternativa A, porque ele não é do estado X, qual que sobra? Deputado estadual do estado E. Por quê? A idade mínima é de 21 anos. Para prefeito, vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual, tudo bem? Juiz de paz. Então, alternativa B de Brasil. Última questão. Vamos lá, última questão. Para encerrar aqui, né? Aí vocês podem aproveitar aí o final de semana de vocês. Vamos lá. Exame da ordem de novo, 2016, exame 20. Wilson, nascido nos Estados Unidos da América, com 29 anos de idade, olha a idade, é filho de pais brasileiros.
Fluente na língua portuguesa, participa com brilho da política partidária regional de um estado da federação, dominado há várias gerações por sua família. Esta natural inclinação leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer ao cargo de governador do estado, nas eleições que serão realizadas dali a 2 anos. Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais precisamente no que se refere às questões de nacionalidade e idade, assinale a opção correta. E aí? Pode disputar ao cargo ou não pode disputar ao cargo? Essa questão nós precisamos saber tanto de direitos políticos no artigo 14 quanto de nacionalidade no artigo 12. Tudo bem? De nacionalidade no artigo 12. Vamos lá. Alternativa A. O Wilson já terá contemplado na data da eleição a idade exigível para o exercício do cargo pleiteado, mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. Será que é essa a alternativa? Bom, calma, vamos analisar as outras, porque de repente por exclusão a gente chega na resposta correta. Muitas vezes a gente não sabe com certeza se a alternativa que a gente entende que seja correta, mas você lê as outras e você tem certeza de que por exclusão é aquela alternativa. É assim que funciona. Alternativa B, vamos lá. Wilson poderá concorrer, pois não apenas contemplará o requisito da idade, como, pelo simples fato de ser filho de brasileiros, possui automaticamente a nacionalidade de brasileiro nato. Opa, essa não está correta. O fato de, olha só o que diz o enunciado, ele nasceu nos Estados Unidos e os seus pais são brasileiros. Só pelo fato dos pais serem brasileiros, ele adquire automaticamente a nacionalidade brasileira? Isso está errado. Existem requisitos específicos, regras específicas para a aquisição da nacionalidade brasileira e se tratando de brasileiro nato. Essa não seria a alternativa correta. Alternativa C. Wilson não estará apto a concorrer nas próximas eleições para o cargo apontado, pois, mesmo que adquira a nacionalidade brasileira, não possuirá a idade mínima exigida para o cargo. Olha só, aqui é o inverso. Aqui eu precisaria saber a idade mínima. No caso, ele tem 29 anos. O enunciado diz que as eleições são daqui a 2 anos. Ele terá a idade mínima, ele já terá 31 anos. E a idade exigida para governador é de 30 anos. Então, já exclui a C. Vamos para D. O Wilson não poderá concorrer, pois, embora a idade não seja um problema, será que a idade não é um problema? Claro que é. Na Constituição tem a idade mínima exigida. Poderá, no máximo, adquirir o status de brasileiro naturalizado, enquanto o cargo em questão exige o status de brasileiro nato. Essa alternativa, como eu disse, você precisa saber o artigo 14 e o artigo 12. No artigo 12, lá tem claro os cargos que são privativos de brasileiros natos. Exemplo, presidente, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro do STF, de carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas. Lá no artigo 12 não faz qualquer menção a governador. Essa alternativa está errada porque ela menciona que para ser governador eu preciso ser brasileiro nato. E o que não é verdade, eu posso ser brasileiro naturalizado e ainda disputar ao cargo de governador e, se vencer, tomar posse do cargo. Então eu excluiria também, está errado também a alternativa D. O que sobra? A A. O Wilson já terá contemplado na data das eleições a idade exigível para o exercício do cargo pleiteado, mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. Essa é completinha. Por quê? Porque no enunciado não fica claro se ele adquiriu ou não adquiriu a nacionalidade brasileira. Então essa seria a resposta ideal, mais completa. Tudo bem? Esse foi um vídeo curto para a gente responder e tentar entender algumas questões sobre direitos políticos e de nacionalidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ficou um extra aula que eu fiquei de gravar. E faça sua inscrição no canal, clica no sininho para receber as próximas notificações. Tudo bem?
Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.